Oiê, tudo bem com vocês? Silvia aqui e hoje a gente vai para os lidos de abril. Muita coisa bacana, tá? Fica aí. Mas antes de mais nada, vamos lá para aquele nosso mantrinha? Curte, comenta, compartilha, hypa se tiver essa possibilidade. Gente, tão gostoso poder conversar com vocês aqui nos comentários, sabe? Então vamos, tá se tornando uma comunidade tão bacana, vamos engajar para que isso continue, aumente, né? E também muito importante que você indique o canal, né, para as pessoas amigas, que você sabe que pode curtir o conteúdo, para que o YouTube então comece a entender que o canal é relevante e comece a distribuí-lo aí para mais pessoas, beleza? Mas sem mais demoras, abril foi um mês assim de muitas leituras. Li acho que 11 livros, algumas muito boas, outras mas vamos lá, tá? Aqui um resuminho geral de todas. E aí depois, no decorrer aí do tempo, eu vou soltando as resenhas daquelas leituras que eu achei que, né, tem um potencial maior, gostei mais, enfim. Comecei o mês ouvindo o Mentiras Submersas, da Lucinda Riley. Tinha uma expectativa muito grande, porque eu li um outro livro dela, A Filha Perfeita, que eu achei incrível. É um suspense psicológico sensacional. Mas, quando eu já li a sinopse, eu já achei muito superficial, sabe? Mas, de toda forma, dei uma chance. É mais ou menos assim, né? Um grupo de mães riquíssimas lá de Hollywood, um grupo super restrito, e elas vão fazer lá uma festa, e a mãe mais perfeita do grupo, que é a dona da casa, a hostess da festa, acaba morta na piscina. E aí vai, né, toda aquela coisa, quem matou, quem não matou, por que não, enfim. Eu achei muito superficial, né? Achei que não tinha ali nenhuma coisa tão mais profunda, uma motivação mais pesada ali para a situação. Não gostei, tá? Não gostei, mas indico o A Filha Perfeita dela, que aí sim é uma suspensão psicológico sensacional. Depois eu fui pro O Adversário, do Emmanuel Carrère. Gente, livraço, tá? Meu primeiro contato com o autor, ele já tem várias obras importantes, acho que ele deu uma estourada com o Yoga dele, que eu também quero ler. E no Adversário, ele vai contar um caso real que aconteceu lá na França, de um crime, onde o Jean-Claude Roman, que é o protagonista da história, ele vivia uma vida dupla. Chegou no momento, né, que não dava mais para sustentar, ele simplesmente acaba com a família, queria acabar com ele mesmo, mas não rolou. E esse caso foi tão, assim, impactante, né, lá para França, tomou dimensões assim midiáticas gigantescas que chamou a atenção do Emmanuel. E ele, né, ele é conhecido por fazer um trabalho muito forte de jornalismo, né, investigativo. Ele foi atrás com tudo, então ele se correspondeu com o cara preso, né, porque estava preso, óbvio. Conversou com pessoas próximas, foi atrás de tudo que ele podia para investigar, para ter mais ali evidências, provas, né, para poder fazer um livro com conteúdo muito bacana. Foi aos julgamentos também, acompanhou todos os julgamentos, então ele fez um trabalho muito bacana e ele vai contando ali no livro, então desenrolar. Ele vai contando ali no livro, né, tudo isso que aconteceu, como foi, por que foi, qual a motivação. E aí, esse livro bacana é que você já sabe a história, tá? Você não tem que adivinhar nada. Aí você quer descobrir as motivações. E aí, quando você vai descobrindo as motivações, você passa tanta raiva, porque assim, são coisas tão absurdas. Mas assim, é um livro razoavelmente curto, eu li em 1, 2 dias, agora eu não me recordo muito bem, mas sabe, você devora, você fica com raiva, você entra na história, você quer saber mais, porque você acha tão absurdo que você fala, não pode ser só isso, sabe? Então, super indico 5 estrelas, tá? Tô falando que quando for 5 estrelas, eu vou dar as estrelas. Quando for menos que isso, eu não vou falar estrelas, não, tá bom? Aí também depois fui para outro livraço, Somos Todos Culpados, da Karen Slaughter. A Karen, ela é uma das minhas autoras preferidas, principalmente aí na questão do suspense. Eu acho que ela escreve suspense raiz, sabe? Aquele suspense pesado, denso, com personagens complexos, com milhões de camadas, uma ambientação muito bem feita ali da cidade em questão, personagens reais,
né? Tem ali milhões de camadas, não é só aquela coisa boa ou ruim, enfim. E aí ela vem com essa nova série, porque ela gosta de séries, né? Ela tem uma do Will Trent, que é sensacional, eu já li, preciso reler. E ela chega então com essa nova série, né? O Somos Todos Culpados, esse é o primeiro livro. E aí vai, né? Se passa lá na cidadezinha de North Falls, tá lá em 4 de julho, aquela festa toda, acontece ali 2 sumiços de 2 garotas da cidade, e a polícia então é chamada para investigar. Tá? E aí sim, é um quem matou, óbvio, mas gente, com conteúdo, tá? Eu já vou até falar aqui para quem não gosta, é muito gráfico, pesado, tá? Mas tem conteúdo. Então, é o tipo de suspense que eu gosto de ler. Não gosto de ler Cozy Mystery, que é uma coisa mais levinha. Eu gosto desses mais pesadões mesmo. Mas, né? Eu tô avisando vocês aqui, porque quem não gosta, eu sei que tem muita gente que não gosta, e claro que eu respeito. Não quero que vocês comprem um livro, que né, vamos combinar que tá bem caro, e depois falem, não é meu tipo de história. Mas assim, pra quem gosta, é deslumbrante o trabalho da Karen, tá? Já deve sair o próximo livro da série agora no segundo semestre de 2024, 26. Olha a pessoa louca, perdida no tempo. Depois da pandemia a gente ficou meio perdida no tempo, né? Eu fiquei, pelo menos. Claro que assim que sair vou comprar para ler, porque é um suspense sensacional, raiz, pesado, complexo, denso, delícia. Aí eu fui para outra suspensão, que eu não tinha lido ainda, a série da Tess Gerritsen, a Resolve Niles. Falei, gente, vou ler, tô afim. Tô fazendo umas leituras densas, pesadas, né, com questões acerca da vida mesmo, romances históricos, romances contemporâneos, questões, né, mais densas. E aí tinha essa série então da Tess Gerritsen, que é outra autora de suspense muito boa, também vai na linha da Karen, só que ela é médica, tá? Então ela acrescenta ali muita coisa de questões médicas nas histórias, que deixa ainda mais incrível, ainda mais para quem é fã de série médica, né? ER, Grey's Anatomy, The Pitt e tantas outras, que eu sou. Eu acho que você também deve ser. Então, eu fui começar então essa série dela. E, gente, começa pelo Cirurgião, né? Que é o primeiro livro. E, assim, historiaça, tá? Um serial killer que ataca mulheres que já sofreram um tipo de violência. E aí entra na história a Risoli, né? Que é uma das investigadoras ali do caso. A gente conhece então ela. Nesse primeiro livro a Maura Isles ainda não aparece, mas assim, sabe quando você não consegue desgrudar? Porque é tanta coisa bacana, por esse toque aí dessas questões médicas que ela coloca na história, e muito bem colocado, você se vê assistindo uma série, sabe? Conforme você vai lendo. E ela também desenvolve, né, os personagens de uma forma bacana, então eu achei sensacional, li super rápido, adorei e dei continuidade, né, li também esse mês O Dominador, que é a sequência, o segundo livro da série, e no Dominador aí aparece já a Maura Isles, né, que é a patologista lá da história, que vai fazendo esse grande dueto com a Jane Brizol, que é a detetive, a investigadora. E aí no Dominador é um outro serial killer, uma outra condição ali que ele persegue, né? O serial killer geralmente ele tem ali um público alvo. E também outra historiona assim que você não consegue desgrudar, tá? Você lê também super rápido, também um quem matou, lógico, mas vale a pena, sabe? Com qualidade. Aí também um livro que eu tava com uma expectativa muito alta, que é O E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva. E, gente, por quê, né? Eu quase fiz a pós inteira de sexualidade, é um assunto que me chama atenção. E o livro vai contar ali a história de uma senhora de 79 anos, viúva, descobre os prazeres da vida sexual ativa, saudável, feliz, tá ali usufruindo, então, das delícias e dos prazeres dessa área da vida dela, até que a família dela descobre, e aí aquela questão de caos. Imagina uma senhora, imagina minha mãe, imagina uma amiga, né? E assim, eu esperava mais do livro. É lógico, é interessante ler, porque a gente tem pouco conteúdo, né? Falando a respeito de sexualidade, ainda mais numa idade mais avançada, uma mulher ainda. Mas eu estava esperando um trabalho
mais complexo, sabe? Eu achei que ficou muito superficial, achei que criou ali algumas situações, talvez até para trazer para o humor, mas achei que ficou meio uma caricatura, sabe? Então, não curti tanto, mas é óbvio que eu indico para ler, como eu disse, né? São raras as obras que abordam esse assunto, então vale a pena ler. É um livro curtíssimo também, é divertido, então se joga, tá? Mas não espere ali nada muito profundo, não. Aí tive minha primeira experiência, né? Fiz a assinatura da Tag Inéditos, já com esse livraço, que é a Mulheres Leão do Teran, da Majan Kamali. E, gente, que história, sabe? Que livro sensacional, adorei. Vai falar, né? Se passa no Teran, óbvio. Vai contar a história de vida de duas meninas que se tornam amigas ainda meninas, com várias diferenças ali de classes sociais e familiares, né? Afeto em família e tudo mais. E como elas vão durante aí toda a vida, às vezes juntas, às vezes separadas, quais os motivos, o que significa as mulheres leão do Teran. Então, assim, um romance com esse pano de fundo, né, histórico ali, de toda a guerra, né, pelos direitos ou a falta deles, das mulheres lá no Teran, né, um absurdo isso, um absurdo no mundo inteiro, né, mas estamos falando especificamente lá. E, nossa, me comoveu muito, eu adorei, adorei, adorei as personagens, principalmente a Oma, né? A Oma é uma heroinona, sabe? Mas ela é real, né? É uma personagem real. Então eu achei muito delicado, achei muito sensível, um livro que cada vez que eu pegava para ler, eu lia muitas páginas, porque eu queria saber mais da história, e aí no decorrer do dia eu ficava pensando, eu parei naquele trecho agora, o que será que vai acontecer? Sabe assim? Então eu adoro quando o livro faz você realmente entrar na história de cabeça, sabe? E esse é um livro, então, que fez isso, 5 estrelas, amei. Não conheci o trabalho dessa autora, eu tô amando ler autoras de diferentes nacionalidades, conhecer aí o mundo, né? Através aí da literatura. Eu tô simplesmente encantada com esse meu desafio desse ano e eu acho que vai perdurar aí porque realmente é muito bom. Aí, fui ler um hype do momento, que é o Metade da Idade Dele, da Jeanette McCurdy. Fui ler por quê? Porque ela tem, né, um primeiro livro dela, que é meio que uma autobiografia, que foi super polêmico. Eu não li, quero ler, com menos empolgação agora, mas quero ler, dizem que é muito bom. E ela vem então com esse da Metade da Idade Dele contar ali uma história de uma adolescente que se apaixona por um professor. Eu fui ler, né, já imaginando o que poderia ser, mas assim, eu cheguei, quando eu finalizei, né, eu já logo no começo eu já percebi que o livro também ficaria ali num tom muito superficial, sabe? Não aprofundou o tanto que poderia e deveria pela seriedade do assunto. Mas não curti, não curti. Achei superficial. O final é o menos pior do que o que poderia ser, tá? Leia por sua conta e risco. E assim, né, gente, eu falo brincando isso, mas obviamente que não é porque eu falei que não é bom que você tem que levar isso como verdade absoluta, porque não é, tá? Quando eu tô a fim de ler um livro que falam para mim que ele não é bom, eu vou ler mesmo assim, porque eu quero ter a minha opinião sobre o livro. E pode ser que eu ache ruim, você ache bom e tá tudo certo. Entendeu? Por quê? Porque interpretação de livro vai muito ali do seu momento, a questão da subjetividade, a sua personalidade, a sua história de vida, maturidade, sabe? Entram tantas questões. Então, assim, não pense que porque, a Silvia falou que é ruim, não vou ler. Não, né? Saiba que essa é a minha opinião sobre o livro, mas leia, se você quiser, para ter a sua opinião. Certo? Depois aí outro livraço lá, né? Tô muito ali naquela região da Coreia. Fui ler Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett. Gente, livraço pesado, história tristíssima. Pano de fundo, né? Ocupação do Japão na Coreia. E aí esse livro vai contar a história de duas irmãs e coreanas. Traz ali a tradição das mergulhadoras coreanas da ilha de Jeju. Gente, é sempre ruim eu falar esse nome. E também, né, traz toda a história, o absurdo que foi a questão das mulheres de consolo, que eram garotas, né, coreanas que eram sequestradas
por motivo nenhum, só pelo fato de serem coreanas, escravizadas sexualmente para satisfazer os soldados japoneses na época. E assim, um absurdo. Mostra também que o Japão tem toda uma engambelada ali para, né, não ficar, passar ali um pano ali, né, para não ficar mostrando que eles fizeram essa crueldade aí com as coreanas, mas, né, o mundo ficou sabendo. E a gente tem que saber mesmo, embora a história seja pesada, triste, a gente tem que conhecer para saber o que aconteceu e tentar, de todas as formas, não deixar que isso se repita, né? Porque são momentos aí da história da humanidade desprezíveis, completamente desprezíveis. Achei o livro incrível, não ganhou 5 estrelas por pouco, porque eu achei que já é um livro muito pesado, em 1 hora ali eu achei que deu uma enrolada, mas é livraço, tá? Tô simplesmente apaixonada. Tá me fazendo ver a Coreia com outros olhos, né? Eu não conhecia a respeito ali da rivalidade de Coreia e Japão, então hoje eu entendo o porquê e total razão para a Coreia. E, de certa forma, me fez me dar uma decepcionada ali com o Japão, não vou mentir. Mas coisas que acontecem, né? Também não dá para generalizar um país ou um povo por um momento histórico, né? É lógico que tem que ficar registrada, a gente tem que saber, mas não dá para ficar ali, né, também apontando o dedo para sempre. Livraço, amei, adorei, quero ler mais sobre história da Coreia, história do Japão, história da China. Uma amiga, a Patrícia Belmonte, querida, ela me indicou um outro livro, que agora esqueci o nome, é O Cisne e Selvagens. Daí vai contar ali uma saga de uma família chinesa. Óbvio que eu já quero ler em maio. Então, tô adorando essas questões. Outro ali, lá da região oriental, li um livro que eu queria ler há muitos anos, ele já tem uns bons anos aí. Mas sabe quando nunca chega o momento dele? Agora chegou, né? Ele estava ali disponível para audiobook. Eu gosto de ouvir alguns livros enquanto eu estou fazendo algumas atividades. E, gente, fascinante, tá? Tô falando do Confissões, da Kanai Minato. É uma autora japonesa, um suspense psicológico japonês. Sensacional, tá? Sensacional. Gente, eu tô assim muito apaixonada lá pelo lado oriental, sabe? Pela literatura oriental, porque não é possível, tudo incrível. Aqui a história é a seguinte: uma professora, ela tá ali dando o último dia de aula dela para a turma dela, e ela tá explicando para a turma que é o último dia de aula dela, porque a filhinha dela acaba falecendo ali na escola. A gente vai descobrir depois os motivos. E esse é o motivo principal dela estar se ausentando da escola. E ela faz uma confissão. E aí essa confissão já revira o mundo. E aí a partir dessa confissão vai se desenrolando ali toda uma história, mas tão bem entrelaçada, com situações ali tão bem descritas, que você simplesmente não consegue desgrudar, tá? Você quer saber. Eu lembro que no final do livro, eu já estava exausta, que já tinha ouvido acho que umas 2 horas, mas assim, eu não podia deixar para mais tarde. Eu tinha que saber ali o que ia acontecer no final. Então eu fiquei exausta, mas eu fiquei até conseguir terminar o audiobook. E eu amei, tá? Eu amei, dei 5 estrelas sim, achei muito bem desenvolvido. No vlog eu falei erradamente que esse livro tem continuações, na verdade não, me parece, tá, que não são continuações. É só a mesma autora que escreveu mais 2 livros, que acho que um é entrelaçadas, o outro eu não me lembro agora. Claro que eu quero ler, se for continuação eu venho aqui desdizer o que eu tô dizendo de novo, enfim, tá tudo certo. Mas eu amei o Confissões, quero ler, sim, esses outros 2 livros dessa autora. Que história, tá? É o que eu posso dizer. Eu faço parte de um clube do livro. E aí o livro do mês foi o James, do Percival Everett. Ele vai fazer ali um paralelo, né, com o clássico do Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry. Só que do Mark Twain é a história vista ali pelo lado do Huckleberry. E na história do Percival é a história vista pelo James. E é assim, eu achei um romance pesado, lógico, né? Vai tratar ali, óbvio, de racismo, de muita crueldade, discriminação. É pesado, é denso. Não é um livro que eu escolheria para ler agora, nesse momento, mas como era o livro ali proposto
pelo clube, eu li. A capa é simplesmente um deslumbre de bela. Eu amo capas, tá, gente? Me julguem, eu sou a pessoa que olha lá o livro, se a capa é bonita, eu já falo, sabe? É um ótimo livro, não vou falar que não, né? Só não era um livro que eu estava a fim de ler nesse momento, mas obviamente valeu a pena. A escrita é muito fluida, você tem ali alguns momentos ali que você dá uma empacada, mas depois flui. Vale a pena, mas assim, não amei, tá? E finalizei o mês com um outro hype do momento, Os Nomes, da Florence Knapp, romance devastador. Vai trazer ali realidades paralelas, sabe? O We See, então é a história de uma mãe, a Cora, ela teve um bebê e ela tá indo registrar o nome do bebê no cartório. E aí, ela tem ali 3 opções. O marido, que é um marido super tóxico, autoritário, enfim, quer que ele se chame Gordon para dar continuidade ao nome da família. Ela não quer. Ela quer que o menino se chame Julian. E a filhinha do casal, a Maya, quer que o bebê se chame Bear. E aí o livro vai contando a história de como seria, né, a vida desse menino e dessa família se ele se chamasse Gordon, Julian e Bear. E aí vai se passando ali, né, a cada 7 anos, você vai vendo o que vai acontecendo com todos eles. E eu acho muito bacana, né, porque traz ali, além dessa questão do e se, né, que a gente obviamente pensa, tipo, se eu tivesse ido por ali, né, coisas da nossa vida mesmo. Se naquele dia eu tivesse ido pela esquerda e não pela direita, o que teria acontecido? Sabe, se eu tivesse escolhido ir com a blusa vermelha ao invés de ir com a blusa azul, o que poderia ter acontecido? Que eu acho que todo mundo pensa. E também tem a questão do livre-arbítrio, né? Que é tão... que eu acho tão importante, é uma coisa que eu me apego muito, porque conforme ali as nossas decisões, a vida vai se apresentando ali de uma forma. E para cada ação, uma reação, para cada decisão, uma renúncia, e aí a gente vai lidando com tudo isso. E o livro vai mostrando, então, como seria a vida aí dessa família, nessas realidades paralelas, pela escolha do nome apenas. E é um livro muito sensível, muito delicado, te faz refletir aí sobre várias questões, né? Não só do livro, que você traz também para a tua vida, seja por compaixão ali com a história, seja porque algumas pessoas, né, infelizmente vão se identificar ali com o que aconteceu, seja simplesmente para levantar essas questões de reflexão da vida sobre livre-arbítrio, o que poderia ter acontecido, e tal, mas é um livrão, tá? Um livrão, ficou perto de 5 estrelas, não atingiu a 5, mas ficou ali bem perto. Tá a fim de ler uma história sensível, delicada, que vai te emocionar, que vai te deixar perplexa, que vai te trazer muitas reflexões, é esse, tá? E essas foram as minhas leituras de abril de 2026. E você, o que você leu em abril? Leu bastante coisa? Já leu algum desses que eu li? Quer me sugerir algum outro livro pra maio? Né? Já tô aí com a minha listinha pra maio. Mentira, tá? Eu tenho alguns ali, mas eu nunca sigo a lista correta. Eu sempre vou mudando. Sou essa pessoa rebelde. Vamos conversar, que eu acho que a gente tem muito conteúdo pra conversar aqui, né? A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um prazer estar aqui com você, um prazer conversar com você. E um beijo!